Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje eu irei abordar alguns conceitos de transformações de bases numéricas, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Antes de iniciar nossa aula, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então pessoal, como eu havia mencionado, nossa aula hoje vai versar sobre transformação de bases numéricas, tá certo? Nas aulas anteriores nós apresentamos os conceitos de sistemas de numeração, mais usados, o que é um sistema posicional, enfim, nós apresentamos que existem várias bases de sistemas de numeração que não são somente a decimal, que é a que a gente usa, existe a binária, a octal, a hexadecimal, enfim, existem muitas bases numéricas usadas em um sistema de numeração, tá certo? Qual é a nossa proposta de hoje, pessoal? Em alguns casos é necessário fazer uma conversão entre bases, ou seja, eu tenho um número que não está na base decimal e eu tenho que fazer uma correlação. Essa correlação nós chamamos de conversão em base, Para isso, matematicamente, nós utilizamos alguns processos chamados processos de conversões, que eles são espécies de algoritmos e são bem simples de executar, tá certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar dos casos de conversão entre duas bases que são as mais utilizadas, o binário, muito utilizado na informática, e o decimal, que é a nossa base de numeração, tá certo? Então, hoje nós vamos ver como é que a gente faz a transformação de um número binário para um número decimal, na base decimal, ou vice-versa, de um número decimal na base binária, tá bom? Então, primeiro caso, é a conversão decimal para binário, tá? Então, por definição, para realizar a conversão de decimal para binário, realiza-se a divisão sucessiva por 2, que é a base do sistema binário. Ou seja, primeiro passo, se eu tenho um número decimal, na base decimal, para eu converter para a base binária, eu vou ter que fazer sucessivas divisões por 2, E aí, o resultado da conversão será dado pelo último quociente e o agrupamento dos restos da divisão, será o número binário. Tá? Professor, eu não entendi bem. Eu gosto muito de exemplificar. Então, vamos, por exemplo, transformar 11, que está na base 10, para um número de base 2. Tá certo? Primeira coisa, o que foi que a definição nos disse? Nos disse o seguinte, que eu vou realizar uma sucessiva divisão, ou sucessivas divisões por 2. Então, como o número é 11, eu vou pegar 11 e fazer várias divisões por 2. E aí o quociente, o resultado dos quocientes, eu vou fazendo sucessivas divisões até eu chegar no quociente 1. Então, assim, 11 dividido por 2 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 2, 10, para 11 dá resto 1. Ora, qual foi o resultado aqui do quociente? 5. Vou fazer novamente uma divisão por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4, para 5, resto 1. E aí me sobra aqui o 2, e eu vou fazer novamente uma divisão por 2. 2 dividido por 2 dá 1, e o resto, 0. Ou seja, eu fiz sucessivas divisões por 2 até que eu encontre o quociente 1, tá? Professor, e como é que vai ser esse número? Eu vou pegar esses resultados aqui, do primeiro resto até o último quociente? Não, você vai fazer o processo inverso, que é como se fosse uma propriedade de polinomial, tá certo? Vocês vão ver mais na frente, tá? Então, assim, você vai pegar, digamos assim, de trás para frente, você vai pegar do primeiro número para o último. Então, assim, por exemplo, aqui eu inicio com 1, depois 0, 1 e 1. Ou seja, 11 na base 2 é 1011, Então, vai ficar 1, 0, 1, 1 na base 2. Essa é a resposta, tá bom? Para a gente exercitar um pouco, eu vou fazer dois exemplos. Primeiro, eu vou converter 18 para a base 2 e depois 10 para a base 2. Então, pela definição, nós vamos pegar e realizar sucessivas divisões por 2. Então, 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. Para 18, nada. O resto é 0. Então, o quociente é 9. Eu vou fazer outra divisão por 2. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Para 9 dá resto 1. Agora me sobrou quem? O 4, 4 dividido por 2 dá 2.
resto 0, e aí me sobrou 2, 2 dividido por 2 dá 1, e o resto é 0. Então eu paro quando o quociente, o último quociente é igual a 1, tá certo? Bem, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses números, né, daqui de baixo para cima, né, de trás para frente. Então vai ficar 1, 0, 0, 1, 0. Ou seja, 18 na base 10 é igual a 10.010 na base 2. Ou seja, 18 é igual a 1, 0, 0, 1, 0 na base 2. Tá? Professor, e 10? Bem, vamos fazer sucessivas divisões. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Para 10 dá resto 0. 5 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 4. Né? Para 5, resto 1. E aí, 2 dividido por 2, a última divisão, né? Dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. Ou seja, eu vou ter essas sucessivas divisões usando do algoritmo, né? 10, na realidade, vai ser quem? 10, 10 na base 2. Tá certo? Agora, nós vamos fazer o processo inverso. Ou seja, nós vamos fazer a conversão de um número binário para um número decimal, tá? Qual é a definição, professor? Olha, o sistema binário é um sistema posicional que possui dois algarismos, tá certo? Cada posição tem um peso de potência de 2, tá? Dessa maneira, para se converter um número de binário para decimal, deve-se multiplicar cada bit ou cada numeral pela potência de sua posição e somar os resultados. Bem, então, a primeira coisa que nós vamos ter que definir é exatamente esse aspecto posicional. Ou seja, qual é o maior expoente de 2 que eu vou realizar aqui essa operação. Para isso, nós precisamos contar quantos algarismos tem. Por exemplo, 1011 tem 4 algarismos, né? Então, a posição sempre vai ser n menos 1, em que n é o número de algarismos. Nesse caso, 1011, né, eu tenho 4, n igual a 4, então P vai ser 4 menos 1, P vai ser igual a 3. Então, a maior potência aqui vai ser 2 ao cubo. E aí eu vou fazer a distribuição da esquerda para a direita. Eu não tenho 1011, então 1011 na base 2 vai ser 1. Ó, perceba que eu tenho 1, 0, 1. Então, aqui os números vão ser, né, eu vou distribuir da esquerda para a direita. 1, 0, 1 e 1. Né? Vou pegar aqui até uma caneta só para facilitar. Ó. 1011, ó. 1, 0, 1 e 1. Então, eu vou distribuir esse número. E aí, eu vou redistribuir as potências a partir de P até chegar em 0, decrescendo sempre 1. Então, assim, ó. Potência não é 3 a maior, então aqui vai ficar 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. A distribuição só vai estar correta se eu for subtraindo de 1 em 1 até chegar em 2 elevado a 0. Tá certo? Então, 1011 na base 2 vai ser 1 vezes 2 ao cubo, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Ou seja, 1011 vai ser 1 vezes 8, né, 2 ao cubo, mais 0 vezes 4, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 1. Logo, 1011 vai ser 8, mais 0, mais 2, mais 1. 8 mais 0 dá 8, mais 2 dá 10. 10 mais 1 dá 11. Então, confere, né? Que no exemplo anterior eu transformei 11 na base 2. E agora eu estou transformando 1011 para a base 10, né? Na base 2 para a base 10. Então, 1011 na base 2 é igual a 11 na base 10. Então, para melhor fixar, nós vamos fazer mais esses dois exemplos. Tá bom? Então, olha só. Converta os números abaixo para a base 10. Tá certo? Então, eu tenho aqui 10.101 na base 2, a primeira coisa que a gente analisa é exatamente o caráter posicional, ou seja, qual é a maior potência, nesse caso de base 2, que nós vamos utilizar. Para isso, nós precisamos contar a quantidade de algarismos, né? Nesse caso, 10.101, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, então meu N é igual a 5, e aí meu P vai ser o quê? N menos 1, ou seja, 5 menos 1, então P vai ser igual a 4. A maior potência de 2 vai ser 4. E aí eu faço a distribuição, né? 10.101, né? Na base 2 vai ser, a distribuição vai ser 1, 0, 1, 0, 1. E aí eu começo com a maior potência de 2, ou seja, 2 elevado a quarta, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 e 2 elevado a 0. Tá?
Então, 10.101 é 1 vezes 2 elevado a 4, mais 0 vezes 3, vezes 2 ao cubo, né? Mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 2 elevado a 0, tá? Ou seja, 10.101 vai ser 1 vezes 16, mais 0 vezes 8, mais 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1, tá? Eu resolvi aqui as potências de 2. Logo, 10.101 vai ser 16 mais 0, mais 4, mais 0, mais 1, né? 16 mais 4, 20, mais 1, 21, tá? E aqui, olhando para o caráter posicional de 1.110 na base 2. Então, eu tenho quantos algarismos aqui? 1, 2, 3, 4. Meu n é igual a 4, logo, meu p vai ser 4 menos 1, logo, o maior, né? Assim, o maior expoente de 2 vai ser 3. E aí eu vou fazer a distribuição. 1.110 é 1, 1, 1, 0. Perceberam? Ó, vou fazer aqui, usar aqui a canetinha, ó. 1.110, ó. 1, 1, 1, 0. Né? E aí eu começo por 2 ao cubo, depois 2 ao quadrado, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Pronto. Tá? Então, 1.110 na base 2 vai ser 1 vezes 2 ao cubo, que é 1 vezes 8, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 1. Né? Então, 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 2 dá 2, 0 vezes 1 dá 0. Logo, 1.110, né? 1, 0 na base 2 vai ser 8 mais 4 mais 2. 8 mais 4, 12, mais 2, 14. Perdão, viu, gente? Aqui tá, não tá certo, né? 8 mais 4, 12, mais 2, 14. Tá bom? Tá certo? Então, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima sequência vai ser uma lista de exercícios para abordar esses assuntos, tá certo? Eu espero que vocês fiquem bem, né? Até a próxima. Um grande abraço a todos.